Olá, cumprimento a todos os ouvintes. O meu nome é André Silva, sou acadêmico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFNMG Campus Salinas, e juntamente com a doutora Tatiane Gisele, docente da instituição, produzimos o trabalho científico que tem como título Os fatores abióticos e a estrutura das plântulas de Anadenanthera peregrina fabácea explicam a concentração de açúcar dos nectários extraflorais? Introduzindo acerca da nossa temática, a espécie arbórea denominada cientificamente como Anadenanthera peregrina e conhecida popularmente como angico vermelho, pertence à família Fabácea e subfamília Mimosídea, tendo ocorrência nos biomas como Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Essa espécie apresenta em seu pecíolo a região que liga a folha ao caule, como vocês podem observar na primeira imagem superior à esquerda, glândulas que são denominadas como nectários extraflorais. Eles também podem estar presentes entre os pares de pinnas distais das folhas. E essas glândulas produzem um líquido açucarado, que é denominado de néctar extrafloral, o qual é rico em carboidratos, lipídios e proteínas, que, de certa forma, serve de alimento para uma diversidade de artrópodes. Dentre os artrópodes, as formigas e aranhas são as principais defesas bióticas das plantas que oferecem néctar extrafloral, pois atacam os herbívoros ou diminuem a sua atividade na planta. Os herbívoros têm preferência em consumir as folhas jovens das plantas, dessa forma podendo interferir na sua sobrevivência, reprodução e habilidade competitiva. As folhas jovens apresentam a maior taxa de herbivoria comparado às folhas maduras, ou seja, o seu consumo por alguns insetos, como exemplo, lagartas, besouro, gafanhotos, dentre outros, devido à menor quantidade de compostos secundários e estrutura de sustentação das folhas, assim tornando-se mais palatáveis e macias. Em relação aos nossos objetivos, o primeiro corresponde em analisar a resposta dos fatores abióticos, temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade, sobre a concentração de néctar extrafloral em plântulas de Anadenanthera peregrina, uma vez que esse recurso é uma estratégia adaptativa das plantas contra os seus inimigos naturais. Já no nosso segundo objetivo, pretende verificar a influência da estrutura das plântulas, ou seja, a altura e a circunferência à altura do coleto, sobre a concentração de néctar extrafloral, tendo em vista que plantas bem desenvolvidas podem resistir a condições adversas. Em relação à metodologia, para a realização desse experimento, as vagens da Anadenanthera peregrina foram colhidas de 2 árvores matrizes e as sementes elas foram retiradas das vagens que apresentavam sidescentes, ou seja, estavam abertas naturalmente ao amadurecer. E posteriormente foi realizada uma seleção manual de sementes que apresentavam danos mecânicos, mal desenvolvidas ou presença de fungos. E posteriormente, elas foram armazenadas em um pote de vidro à temperatura ambiente até a realização do experimento. O plantio das 100 sementes sadias de Anadenanthera peregrina foi conduzido no viveiro de mudas do IFNMG Campus Salinas. Como vocês podem observar na imagem central, as sementes elas foram plantadas em tubetes de 50 cm3 contendo substrato comercial. E a técnica utilizada foi a semeadura direta, ou seja, as sementes elas foram colocadas com 1 centímetro de profundidade do substrato. A rega ela foi realizada desde o plantio até a emergência das plântulas 3 vezes ao dia, através de um sistema automatizado por aspersão. Após 30 dias do plantio, foram selecionadas 40 plântulas bem desenvolvidas, como vocês podem observar na imagem à direita, e transplantadas para vasos plásticos, contendo uma mistura de composto orgânico, latossolo e NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Posteriormente, os vasos eles foram identificados com o nome da planta e o número de registro.
Após 50 dias, as plântulas foram retiradas do viveiro e levadas à rustificação, com a rega diária. Dessa forma, permitindo que elas resistam às condições adversas quando forem levadas a campo. Antes de serem levadas a campo, foram realizadas a descrição da população das plântulas de Anadenanthera peregrina. Dessa forma, a sua altura ela foi medida com auxílio de uma régua e a circunferência à altura do coleto, que corresponde à região de transição entre o sistema radicular e a parte aérea da planta, com auxílio de um paquímetro digital. Posteriormente, as plântulas elas foram distribuídas em um fragmento de floresta estacional decídua no IFNMG, com um distanciamento de 2 metros de cada vaso, abaixo de árvores plantadas de Anadenanthera peregrina, portanto, simulando as condições naturais. Como pode ser observado no exemplo à direita, todas as plântulas elas foram isoladas com saco de tecido volta ao mundo, dessa forma, evitando a retirada do néctar extraforal pelos artrópodes. Além disso, esse tecido utilizado, ele permite a passagem da luz, chuva e orvalho, o que provavelmente não vai interferir nos processos fisiológicos das plântulas. Após a montagem do experimento em campo, a coleta de dados ocorreu em dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. O néctar extrafloral foi coletado com auxílio de uma micropipeta e a concentração de açúcar ela foi mensurada por um refratômetro, que é esse aparelho localizado à esquerda na última foto. Através da refração da luz, é possível que uma pequena quantidade de amostra coletada, nesse caso o néctar extrafloral, é possível observar em uma escala Brix a concentração de açúcar. Foram realizadas 10 coletas de néctar extrafloral no período matutino, com um intervalo de 3 dias. E esse intervalo ele foi estabelecido de acordo com as observações em campo, em decorrência da quantidade suficiente de néctar extrafloral para sua amostragem. Antes de cada período de coleta, os fatores abióticos eles foram medidos individualmente em cada plântula com auxílio de um termohigrômetro, na imagem à direita. O sensor de medição de temperatura ele foi posicionado verticalmente próximo ao caule de cada planta para aferir a temperatura que se encontrava o ambiente em cada local que as plântulas foram colocadas. Da mesma forma, ocorreu com o higrômetro, na medição da umidade relativa do ar. Já o luxímetro, ele foi posicionado horizontalmente acima da planta e aguardando a sua estabilidade até que fosse possível fazer a leitura da luminosidade. Em relação à análise de dados, para analisar a resposta da concentração de açúcar do néctar extrafloral às variáveis abióticas, foi utilizado o teste Q-quadrado. E para verificar a estrutura das plântulas, a concentração de açúcar do néctar extrafloral, foi realizado uma análise de variância ANOVA. E para a verificação das médias, foi utilizado o teste de Tucker alfa 0,05. Todas as análises estatísticas foram conduzidas no programa Biostat versão 5.3. Em relação aos nossos resultados, a concentração de açúcar do néctar extrafloral aumenta com os fatores abióticos analisados, tais como a temperatura, a umidade relativa do ar e luminosidade, sendo os 3 significativos. Então, os fatores abióticos podem estar modulando o ritmo fisiológico das plantas, uma vez que podem atuar no fechamento dos estômatos para regular o estresse hídrico, a absorção de nutrientes no solo e também a produção de compostos orgânicos, como os açúcares. Como encontrado em estudos realizados por Nicholson, Neff e Pacini em 2007, em que altas temperaturas permitem o aumento da concentração de açúcar do néctar extrafloral, devido à evaporação da água. Com relação à estrutura das plântulas de Anadenanthera peregrina, tais como a circunferência e a altura do coleto e a altura,
elas influenciam a concentração de açúcar do néctar extrafloral, ambas sendo significativas. Como pode ser observado na figura 1A, no eixo X do gráfico a gente tem a concentração de açúcar que foi dada em Brix, e no eixo Y a circunferência e a altura do coleto das plântulas. Dessa forma, a gente percebe que ambas as variáveis estão se relacionando, tendo em vista que quanto maior a circunferência e a altura do coleto da planta, maior será a sua concentração de açúcar do néctar extrafloral. Na figura 1B, no eixo X do gráfico, a gente tem a concentração de açúcar que também foi dada em Brix, e no eixo Y a altura. Da mesma forma, ambas as variáveis também estão se relacionando, ou seja, quanto maior for a altura da planta, também maior será a concentração de açúcar. Assim como encontrado em estudos realizados por Milaisen e colaboradores em 2016, em que à medida que as plantas portadoras de nef crescem, elas inibem a herbivoria em árvores com dossel alto comparado a arbustos e árvores pequenas, pois a produção do néctar extrafloral consiste ao longo da vida das espécies arbóreas portadoras de nefs, mudas e folhas jovens de árvores adultas, comparado às folhas maduras, produzem o néctar extrafloral ativamente, o qual atrai os inimigos naturais para sua proteção. O investimento na produção de nectários extraflorais pelas plântulas a fim de atrair artrópodes protetores traz um elevado gasto energético. Dessa forma, o balanço geral entre os benefícios e os gastos na manutenção e desenvolvimento de nectários extraflorais estão relacionados aos fatores abióticos, como a disponibilidade de luz, água e nutrientes. Além disso, os fatores bióticos, como a composição local de herbívoro e dos próprios artrópodes defensores. Por meio dos nossos resultados, foi possível concluir que a concentração de açúcar do néctar extrafloral ela é influenciada pelos fatores abióticos, positivamente, tais como temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade, bem como pela estrutura das plântulas, também positivamente, como a circunferência e a altura do coleto e a altura. Então, essas variáveis podem estar modulando atividades nectárias extraflorais e a sua relação com os herbívoros e inimigos naturais. Agradeço ao IFNMG Campos Salinas pelo apoio logístico para a realização do estudo, aos professores Michélia Pereira e Vinícius Orlandi pela contribuição na estruturação do desenho amostral e aos funcionários Marconi e Oswaldo pelo auxílio do trabalho de campo. As referências utilizadas. Obrigado pela atenção.